Bom dia, iniciando a aula de sábado, gente, tá? Aula de sábado, sejam todos bem-vindos. A gente já estava aqui conversando, inclusive, tá? Eu estava até falando, já comecei a gravar, porque às vezes o assunto vem, né? E é um assunto que tá, provavelmente, eu peguei aí no grupo, tá? E também a gente aqui é intuído para fazer as aulas, para o que dizer, né? Então eu vou sempre procurar estar conectada com vocês e vocês vão ver que vão ter respostas aqui, já sem vocês até perguntar, tá? E muitas vezes é o assunto de vocês, ok, gente? Vocês vão ver muitas coisas acontecendo aqui, porque realmente é um processo intuitivo esse aqui que a gente faz. Então, a gente estava falando aí de autoconsciência, né? Até a Dona Sete tem uma pergunta, mas segura um pouquinho, Dona Sete, por favor, porque eu vou dar aqui uma iniciadinha para o pessoal entender a sua pergunta, tá? Então, nós estávamos falando aí sobre a imortalidade, né? Um pouco sobre imortalidade, transição, né? Fazer a transição dessa vida, né? Desse corpo e a importância da gente ficar um pouco mais nesse corpo, cuidar dele, né? E ter uma autoconsciência de quem eu sou, não se tão identificado com esse corpo, que eu não sou esse corpo, mas esse corpo sou eu. É uma coisa meio controversa, tá? A gente faz um pouco de confusão na cabeça, mas é isso. Eu não sou o corpo. Eu preciso entender isso. Não é só entender, eu preciso integrar isso, né? Eu não sou o corpo, mas o corpo sou eu. Faz parte de mim. Eu criei essa matéria através da minha mente, do que eu penso, tá, gente? Toda matéria é criada através do que nós pensamos. Todas as experiências são criadas através do que a gente pensa. Tanto que Leonard tem uma frase aí que vocês vão ouvir muito até o final, até um dia vocês entendam, que é: a energia se torna aquilo que ela pensa. Essa caneta só existe porque eu penso nela. Senão ela não existiria, porque eu penso que eu preciso de uma caneta para anotar o que eu estou falando. Vocês entendem? Quando ela some da minha visão, ela deixa de existir. É muito interessante. Então, principalmente matéria, tá? Matéria só existe porque a gente pensa nela, tá? E esse corpo, do jeito que ele tá aqui, Vanilda, né? Que vocês acham que esse corpo é a Vanilda, que não é a Vanilda, né? E nem eu sou Vanilda também, mas ok, esse cabelo, essa camiseta, né? Esse formato de corpo, com tudo dentro, que essa matéria toda, eu penso isso desde que nasci. Então, eu venho manifestando no físico o que eu pensei, aí o que meus pais pensaram, meus antepassados pensaram, o que essa sociedade precisa, né? Tudo faz parte de um contexto total, né? Então é juntos. Então por isso que quando eu mudo, tudo mais muda. Vai refletir de alguma forma o efeito borboleta. Nós estamos falando aqui de física quântica, né, gente? Renascimento é ciência, tá? É ciência. Leonard Orr não era um guru também, vamos dizer, um guru espiritual, sim, né? Porque ele trazia essa consciência também. Mas antes disso, ele era um cientista. Ele é um cientista, tá? Ele ainda hoje influencia. Então, enquanto a gente pensa Leonard Orr, ele existe, né? E ele se comunica. Essa consciência Leonard Orr, né, se comunica com a gente. Então, ele criou esse corpo físico. Não é à toa que eu estou falando, porque eu abri aqui uma página, gente, do livro que eu quero ler um pouquinho para vocês, tá? E ele quer que eu fale sobre mortalidade física já na primeira aula, né? Mas tudo bem, gente. Aguenta firme que até o final vocês vão entender. Não se assustem, tá? Eu devo ser uma das únicas que fala, tá? Eu sempre falo de imortalidade física. Tem mais alguns aí tentando falar. Mas para você falar de algo, você tem que experimentar. Quanto mais. Não que tem que, né? Você pode falar de algo que você não entende e não pratica. Pode. Mas quando você pratica e você experimenta isso, vivencia isso, a, a possibilidade de vocês conseguirem
captar isso é muito maior. E até pôr em prática, entende? Então, quando é alguém que pratica, fica mais fácil. Por isso que a questão de imortalidade física, aqui no livro mesmo ele fala que poucos renascedores, poucos praticam a experiência, né? Porque olha só, gente, outra frase importante. Todos somos imortais físicos, todos temos essa condição, essa maestria, tá? Porque nós nascemos com essa condição. Só que tudo que a gente fez e o que está acontecendo, que como a gente pratica a vida, a experiência de vida, fez a gente esquecer disso, fez a gente acreditar em outras coisas, entende? Quando dizem assim, a média de vida é 70, a tua mente, o teu programa grava isso. Aos 60, ele fica esperando a morte chegar, fica construindo a morte, entende? A eliminação do corpo físico. Então, acredita nisso. Quando a religião diz que o céu é depois da morte, o teu programa acredita nisso. Acha que aqui é o inferno. Em tudo que a tua mente registra, ela vai fazer acontecer. Porque é a mente que cria, ok? Não é o corpo que cria, não é? É a mente. Há aqui essa experiência física, ok? Porque a gente vai perdendo contato com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa inteligência infinita. E o nosso trabalho aqui, acho que é por isso que ele quer que eu fale disso, para vocês já entenderem por que nós estamos fazendo essas coisas dessa forma, né? É relembrar tudo isso, é mudar esse programa, tá? E não negar ele, não brigar com nada, não dizer quem é culpado, mas é o sistema, é as indústrias, é o político, né? Ou os médicos, nada disso, tá, gente? Cada um tem um papel. Cada um tem um papel. E as pessoas que estão aqui são exatamente aquelas que em algum momento vocês pensaram sobre isso. Senão vocês não estariam aqui. Entende? Lá no fundinho, isso faz algum sentido nessa vida, em outras vidas, né? A gente não sabe o que vocês. Aqui, nós temos aqui pessoas em níveis de evolução muito altos. Entende? A Vanilda está ali ensinando, ela tem um nível de evolução maior. Não, com certeza, por exemplo, a Sarinha provavelmente é o ser com mais evolução aqui entre a gente. Essas crianças estão incríveis, né? Então, a gente só esqueceu. Todos nós temos o mesmo nível de despertar, iluminação, evolução, o mesmo. Somos todos filhos do mesmo princípio, né? Da mesma fonte. Ele não faria ninguém diferente. O problema é o programa mesmo, tá? E cada um tem um programa. Por isso que cada um vai agir de uma forma. Então, Leonard criou, dá esse nome, porque aqui no 3D a gente precisa de nomes, né? É só um nome, gente, tá? Renascimento é só um nome, porque é rebirthing, né? Aqui no Brasil a gente traduz para renascimento, mas isso também não quer dizer nada. O que quer dizer? É o caminho que nós vamos fazer, o caminho, o quanto nós vamos conseguir acordar. Então, Leonard disse o seguinte, ele fez um cálculo, eu vou ler aqui uma parte desse livro aqui, daí vocês vão entender um pouquinho mais, que naquele momento dele ali que ele estava, tá? Ele veio com esse papel de falar sobre imortalidade física. Quem fala sobre imortalidade física ativa o medo de morte nas pessoas. Porque eu vou ter que ativar, trabalhar a morte, a ânsia inconsciente de morte de vocês. Quase ninguém trabalha. Vocês já ouviram falar disso? Ânsia inconsciente de morte? Ninguém trabalha isso. Então, quando eu falo, eu tenho que estar muito consciente dos riscos que eu corro, ok, gente? Então, e Leonard trouxe a imortalidade física, e isso é ele tem vários fatores que nós vamos falar mais para frente, para vocês não fazerem confusão. Mas resumindo, naquele momento, 300 anos, tá? E ele definiu 300 anos como uma pessoa que já domina, tá, gente? Então, todos somos imortais, né? Mas é uma pessoa que já domina a imortalidade física, né? Que ela já conseguiu estar 300 anos nesse mesmo corpo, tendo um endereço físico na Terra, entende? Não fez a transição. Então, ela teve um momento, ela teve esse espaço de tempo suficiente para dar conta disso, né? Então, é uma pessoa que realmente
ela conseguiu fazer, senão ela teria entrado no programa entre 70 e 100 anos. A gente já está vendo pessoas mais de 100 anos, né? As pessoas que vivem mais, gente, não ficam por aí dizendo, eu tô com 290 anos. Elas nem estão aí para isso, tá? Então, são pessoas que estão vivendo uma condição que o ego já era, né? Elas estão só vivendo isso. E Leonard conheceu, ele tinha registrado 15 mil pessoas que viviam entre 300 ou mais anos, tá? Por que eu falo isso? Verilda, me prove, eu não vou provar nada, gente. Cada um que vai ter o seu agora, o seu processo, como eu tive e tenho, para entender o porquê isso, né? Mas assim, ele conheceu, porque como um cientista, ele registrou tudo. Então, ele era uma pessoa que ele falava, não ficava só com, recebi tal informação do universo e eu vou passar para vocês porque é importante. Não, tá? Ele não ficava no mundo das ideias só. Não tem nenhum problema. Os filósofos aí, os da psicoterapia, né, que estão passando várias coisas, mas ele ia muito além disso, né? E ele incluía o universo físico, que hoje esquecem disso, mas ele é importante, o universo físico. Não é à toa que nós estamos aqui na 3D, né, dona Suzete? Que agora estamos entrando lá nas perguntas que eu fiz o atendimento com ela essa semana, e ela fez uma pergunta e ela tá certa, porque nós temos aí um curso em milagres que ele fala que nada existe. O desaparecimento fala sobre o desaparecimento do universo, que tudo isso aqui é uma ilusão. E que esse corpo nem existe, que eu nem existe, nada que existe. Então, por que a gente está aqui? Mas, gente, é uma forma de desconstruir certas coisas, tá? E eu indico que antes de você desistir de um curso em milagres, faça ele inteiro. Ele é uma cartilha. Ele é uma cartilha e é e ele é um livro que você aprende por si mesmo, tá? Mas tem o professor X. É o ego, né, das pessoas querendo dizer que é professor, tá, gente? A pessoa adora dizer que é mestre, professor, mas ninguém é mestre de nada, é professor. Nem eu, nem Leonard dizia que era, tá? Ele não gostava de ter discípulos, por exemplo, dizer, não quero discípulo. Então, eu nunca pude dizer que eu era discípula dele, mas eu era, né? Eu ficava grudadinha nele. Mas olha só, então, isso foi lá, 300 anos, né, para eu não fugir. Então, hoje, ele disse para mim assim, eu quis ir para a Índia, né, claro, eu tive acesso, por que eu tô tão ligada em tudo isso? Para mim foi tão poderoso, o primeiro encontro com o Leonard foi uma coisa incrível, eu, uma empresária do mundo corporativo, sem noção nenhuma, cheguei lá, tinha o quê? Umas 50 pessoas, não lembro bem, e eu tive um boom, né? A primeira respiração que eu tava ali julgando, eu disse, gente, eu já respiro, que besteira. Mas vamos lá fazer essa experiência, né? Vou respirar. Fiquei 2 horas, tá? Eu fiz dupla sessão ali, respiração, né? E quando eu despertei, eu não era mais a mesma, de jeito nenhum, foi muito louco. 3 dias em êxtase, né? E dali em diante, os 9 dias que eu fiquei lá, foi despertando cada vez mais. E, né, como eu já disse antes, a ponto de eu ligar para cá, gente, o negócio aqui tá estranho, eu não vou voltar mais a mesma. E eu comecei ali o despertar. Então, gente, o que o que tá trazendo a gente aqui é esse despertar. E aí, quando eu passei por vários retiros e fui para a Índia, eu falei, tô em casa. Gente, eu fui sozinha pra Índia, tá? E eu fiquei em casa na Índia, foi uma loucura, né? Eu fui relembrando muitas coisas e tal. Daí eu falei para ele, eu vou vir morar na Índia, lógico, né? Eu vou vir, eles trabalham muito, ainda trabalham hoje, nós temos aí o Alfredo, quero ver se eu trago ele em algum momento. E eu queria ir para a Índia, não só trabalhar, mas viver lá. Ele falou: não, você vai ficar no Brasil. Nessa vida você veio para ficar no Brasil e você vai transmitir o renascimento, esse conhecimento. Então, na época, eu falei: Rita, Leonard, é você, continua, eu não quero saber. Imagina se eu tenho essa capacidade, né? E eu, claro, ele vai viver no mínimo 300 anos, eu não quero nem saber, eu vou te ajudar, tal, né? Mas, claro, depois ele fez a transição, ele já sabia. Então, o que é tudo isso, gente?
a respiração, esse trabalho todo que a gente está fazendo aqui é despertar, é acordar. Esse que vocês pensam que vocês são, não é quem vocês são, né? É aí que está a dona Suzete. Eu não sou esse corpo, isso a gente não é mesmo, porque essa sociedade atual se identificou muito com esse corpo, tá? Então, a ideia é desidentificar, porque a gente acha que a gente é só esse corpo. A religião fez isso também, tudo faz isso. Essa vida da matéria faz a gente achar que a gente é esse corpo e que o que a gente tem é o que define a gente, né? A nossa profissão define a gente. Não estou dizendo para vocês não terem a profissão de vocês. Todas as profissões são importantes para essa experiência. Mas a gente definitivamente não é isso, né? Não sou mesmo esse corpo. Ele não existe, de fato, não existe como algo divino, né? O que divino não? Algo como sendo eu, né? Ele é divino. Algo como sendo eu, de fato, né? O eu sou é o mesmo eu sou de vocês e é o mesmo eu sou da fonte. Esse é a realidade do que eu sou. E é para isso que nós estamos aqui, para relembrar isso que a gente esqueceu. E é só uma brincadeira, né? Como chamam na yoga, lila, né? É tal da Maya, do budismo. É só uma brincadeira que a gente mesmo criou entre nós, tá? E quanto mais a gente tem consciência disso, o medo desaparece. Ou quanto mais o medo desaparece, mais a gente vai tomando consciência. Porque o medo é um dos nossos bloqueios maiores. É por isso que a gente não faz certas coisas ou cria doenças, cria situações, né? O medo, né? O medo de algo que não é real, que isso também é aplicado lá no Curso de Milagres, né? O medo não é real, é uma ilusão, é a ilusão da ilusão, tá? Mas e para descobrir isso? Respiração. A respiração vai mostrar do que você está com medo. E você vai ver que você está com medo do passado, está com medo de crenças, está com medo de coisas que aconteceram. Foram realmente, você é uma vítima de algumas coisas? É. Mas vítima no passado. No presente você não é vítima dessas coisas. Você pode criar tudo novo. Mas falar é fácil. Por isso que a gente vai acessar essas memórias, tá? Eu quero ler aqui um texto aqui do livro de Bhatrid, né? Que é um yoga imortal de 2.000 anos de idade que Leonard conheceu, gente, esteve com ele, como Babaji, né? Um imortal também. Só que nessa vida, Babaji decidiu viver só 14 anos com aquele corpo. Porque eles não estão nem aí pro corpo, gente, tá? Ele veio para criar algumas coisas, que é onde a gente vai, inclusive, uma das coisas que ele criou, além de trazer todo esse conhecimento, isso que a gente está praticando aqui, Babaji ensinou para Leonard, né? Então, Leonard conseguiu encontrar ele, aprender essa respiração, esses milagres todos. E nós, no ano que vem, vamos estar onde? Nos Arshana, no hospital, que é um hospital referência mundial que Babaji construiu quando estava no corpo físico, tá? Então, olha só, gente, ele deixou muita coisa aí. E continua a trabalhar, né? A dona Suzete gostaria de fazer a pergunta ou eu leio primeiro? Não, a respeito dos karmas, né, o Vanilda, né? A gente pode superar esses karmas através das respirações, das memórias, né? Entendeu? Você está sujeito a esses karmas. Só isso. Obrigada, viu? Isso mesmo, dona Suzete. A respiração é para isso, para a gente superar esses karmas, né? Olhar para eles e, claro, a questão do perdão, que é perdoar tudo isso, liberar, entender. Quando a gente olha para aquela memória, e a gente não só olha, a gente experimenta aquela memória de novo, que é essa a diferença, gente, de lembrar. Quando você faz uma regressão, você lembra. Até você vai na memória também, né? Mas assim, às vezes você lembra de alguma coisa e a dor volta, né? A respiração não, ela coloca você naquela memória de novo, você experimenta aquilo de novo com uma nova consciência. Aí você pode mudar, você tem a condição de mudar aquilo,
tá? Essa é a diferença. Então, a gente vai se libertar dos karmas, sim. Pode se libertar de todos os karmas, pode transformar tudo. Leonardo dizia, e outros mestres, que você pode iluminar num dia, você pode iluminar numa respiração, é uma escolha. Livre-arbítrio, tá lá no curso de Milagres também. Livre-arbítrio não é se você vai fazer algo ou não. As pessoas confundem. No curso de Milagres diz é quando. Então, aqui pode ser que você leve vidas para acordar, despertar para Deus, para a fonte, para a vida, né? Como você pode, hoje, eu falando isso aqui, você não precisa mais vir para o curso. Você pode amanhã já estar você ensinando, você passando né, esse conhecimento. E você pode decidir hoje. É uma questão de escolha, tudo é uma questão de escolha, tá, gente? Então, tudo é vocês que estão escolhendo. Então, o karma é só uma história, é também uma ilusão, dona Suzete, como diz no Curso de Milagres. E tem mais uma dica de eliminação de karma, que a gente chama de karma yoga, né? Na yoga, nos Vedas, né? No budismo, Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Que é o que Babaji ensinou, Leonard ensinou, a Ama Viva. Se vocês lerem, acompanhar a Ama, ela fala disso o tempo todo, de Karma Yoga, tá? Bom, infinitamente muitos mestres, que é o serviço, tá? Servir ao amor incondicionalmente. Quanto mais você faz isso, mais você elimina karmas, porque você vai evoluindo, iluminando, aprendendo com as pessoas, com o serviço, vai se tornando um ser amoroso, né? E você tem créditos, vamos dizer assim, lá no livro dos karmas, tá? Então, gente, e você pode fazer tudo como Karma Yoga. Você pode lavar uma louça como Karma Yoga, fazer uma comida, pregar um prego, ser um Uber como Karma Yoga, pode fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, quando eu fui na Índia e tive lá com uma consciência búdica, é uma experiência que eu conto outra hora, e eu fui assim brigando, né? Porque eu tinha ido numa loja, eu já estava nesse processo de fazer tempo, aquela loja toda enrolada. E daí essa consciência me falou: por que você está estressada, minha filha? Porque você pode fazer esse trabalho onde você estiver. Essa loja aí, essas pessoas que estão nas lojas, você sirva a elas. Não importa onde você está criando que para servir você precisa ser um terapeuta, precisa estar lá numa comunidade, né? Não precisa, gente. É o que você estiver fazendo, onde você estiver fazendo, você faz o Karma Yoga e você serve, tá? Nenhum trabalho é ruim ou é negativo ou qualquer coisa assim. Todos são, porque você pode, aí é como você faz isso. Pode criar um netinho, dona Suzete, pode qualquer coisa, ouvir uma pessoa, né? Qualquer coisa, escrever frases, estar ali à disposição, sem julgamento, né? O que é incondicional? Não esperar nada em troca. Toda vez que você espera algo em troca, nem que seja obrigado, amor, servir de novo, né? Um sorriso, ou alguém pegou ainda te ofendeu, né? Foi muito super. Ainda você não está no amor incondicional, servindo ao amor incondicional. Então, o Karma Yoga é um bom queimador de karmas, tá, gente? Você pode queimar muito karma aí só no Karma Yoga. Também, eu tô vendo que está escuro aqui minha tela. Vamos ver se melhora. A dona... Pode falar, dona Suzete. Espera que tá fechadinho aí. Pois tá bom. Não, o Karma Yoga é isso que você está me dizendo, é fazer tudo com amor, né? Substituir o medo por amor, não é isso? Isso aí. Então você elimina esses karma, né? Sim. Porque aí você vai se tornando de bom coração, né? E é servir com amor, é estar a serviço de si mesmo. Gente, também outra coisa que eu vejo que tem muita confusão, né? E também tudo do ponto de vista meu, baseado nas coisas que eu experimento, né? Nos meus estudos, em tudo isso. Que você precisa servir ao outro, tá?
Sim, inclui servir ao outro, inclui. Mas você precisa servir primeiro a você. Amar o próximo como a ti mesmo. É impossível você servir outras pessoas se você está cheio de mágoas, raivas, revoltas, entende, gente? Então, a primeira pessoa que você serve é você. Mas não quer dizer que também você vai virar um egoísta, servir só a você, caminho do meio. Você vai servindo a você e vai servindo aos outros. E vai sentindo, né? Ah, isso tá pesado. Tá pesado? Não tá incondicional. Então, tenho algo para liberar, algo para mudar, posso fazer de outra forma, né? Posso me perdoar, perdoar o outro. O que, que eu estou puxando aqui, né? O que, que eu estou carregando? Quanto mais você está curado, quanto mais você está em paz, né? Igual a coisa do avião lá, né? Como é que você não pode pôr a máscara no outro primeiro, mesmo que seja seu filho? Você tem que pôr a primeira máscara em você para depois poder servir ao outro, não é, gente? Tá? Então, tem aí uma ordem das coisas, né? Uma ordem das coisas. Isso cria o Dharma, né? A diferença entre karma e Dharma, né? Cria o Dharma, isso aí. Créditos, créditos. Como o corpo físico, né? A doença cria o karma no corpo. Você vai ficando doente e tá, né, criando peso. E quando você se autocura, cuida de si mesmo, faz as mudanças, tá, gente? Por isso que não adianta só também. Ah, mas tem uma pessoa que eu conheço que ela faz jejum, ela é vegetariana, faz esporte, né? Que a gente ouve, e tá doente, ou morreu do coração, né? Teve um baque lá. Exatamente, porque ela só olhou para o físico também. Não adianta, porque a mente cria, não adianta ele estar ali, algumas coisas, mudanças ele fez, mas algo dentro da cabeça, gente, na mente dele, ficou mais forte e criou a morte, conseguiu ultrapassar tudo aquilo que ele estava fazendo. Nós temos que cuidar, a mente é muito perigosa. Eu coloquei essa frase lá hoje, né? E às vezes as pessoas, eu não vou respirar, eu tenho medo. Não é a respiração, é a mente que está dizendo do medo. Quem é perigoso não é a respiração, é a mente, né? Ela tem medo. A Então, diferença do Dharma para o Karma é que o Dharma são coisas positivas, né? O Karma é não. Qual é a diferença? exatamente. O karma são coisas que você carrega, né? Do sistema seu, né? Da humanidade, pesos, né? Coisas que não foram perdoadas, que não foram mudadas, coisas que você ainda vê daquela forma. Então, o que acontece, por exemplo, um acidente, né? Por que aquele acidente aconteceu? É um karma, vamos dizer, né? Tem algo para você aprender ali, algo que você não perdoou, algo que você não aprendeu, algo que você não mudou. Então, o karma é o que também? Não é ruim, karma. Karma é uma lição não aprendida, né? Aí, quando que ele vira dharma? Eu aprendi, agora é dharma. Porque aquilo não me afeta mais, né? E eu deixo de criar ânsia inconsciente de morte, deixo de criar motivos para não estar aqui. Mais ou menos isso, né, gente? É muito além disso. Mas, assim, resumindo, né? Até que o momento, dona Suzete, a gente não precisa perdoar mais. Quando você se torna uma consciência búdica, né, evoluída, não precisa mais perdoar, porque você não criou mais problemas na tua mente, né? Você é só perdão, amor, você é só amor, não é nem mais perdão, né? E também você não precisa mais criar dharma, porque na verdade o karma também é só um estado de consciência. Porque você tem algumas doutrinas, né? Não vou falar quais aí, mas não é só uma, né? São várias que dizem o seguinte também, né? Que criam o peso do karma. Não, vai ter que se dar mal, vai ter que se estrepar nessa vida porque andou aprontando na outra, né? Se você não acordar para aquilo, não fizer esse processo de Dharma, não mudar, sim, vai acabar acontecendo mesmo, porque é causa e efeito. O que é karma? Causa e efeito, né? E tem o karma coletivo, e tem o karma planetário também, tá? Que a gente não fica livre disso, né? Que é aí os acontecimentos aí do meio ambiente, né? As catástrofes. Aí isso é um karma que foi criado coletivamente. Como que a gente vai escapar disso?
é também criando o Dharma coletivo, tá? Então a gente pode expandir isso de Dharma, karma individual para o planetário. Por exemplo, a gente já percebe isso, eu e Lenice, lá do Planeta Vida, que é uma ONG que a gente trabalha, já andei postando para vocês, né? E então a gente está fazendo o quê? Ao mesmo tempo trabalhando o nosso Dharma, né? Nosso karma, e trabalhando através dessa ONG o coletivo. Imagina se tiverem várias instituições, grupos de pessoas trabalhando para um coletivo também. Também é gerar um Dharma coletivo, tá? Então, nós temos aí vários estágios e camadas para serem trabalhadas, né? Leonard George já trabalhava no nível de coletivo, né? Já não era mais individual. Ele não fazia isso por causa que ele queria se iluminar. Ele fazia isso porque ele já tinha se iluminado e agora ele já está no processo planetário. E nós temos aí, vamos falar aí dos extraterrestres, né? Seres de outras dimensões. Eles também já estão num karma universal. Gente, isso tudo é criado em camadas, né? Mas, assim, vamos começar pelo nosso individual, né? Então, eu vou ler aqui olha aqui, ó. Um homem de 350 anos de idade. Há um homem que vive nas Filipinas que tem mais de 350 anos de idade. Estão ouvindo? Ele conheceu um homem nas Filipinas com mais de 350 anos de idade. Tá escrito no livro. Tá? Sua prática para alcançar a imortalidade física é a mais fácil que eu já ouvi falar. Ele simplesmente vai para dentro da floresta uma vez por semana durante 24 horas. Ele não come nem dorme. E ele passa esse tempo somente com a natureza e com Deus. Você tem tempo para Deus? Aí ele faz umas perguntas, né? Você tem tempo para Deus? Quer dizer, tira um tempo da tua vida para Deus. E o que é Deus? Para si mesmo. Deus em si mesmo, né? Para essa conexão divina. Ou é apenas conversa de boca para fora? Você está disposto a dedicar um dia por semana a Deus? Outra pergunta. É fácil dizer que nós damos todos eles a Deus, mas talvez isso seja apenas uma conversa fiada. Deus diz que o sono é a morte. A morte é o grande sono. Gente, para pensar nisso, tá? Quando você dorme, que coisa louca que é. Para onde você vai, o que acontece? Como que pode o corpo desligar dessa forma? É uma pequena morte, tá? Aí nós temos o livro tibetano dos mortos, nós temos muitas informações sobre isso, tá? E só que você não desconecta, né? Aquele cordão lá não é cortado. Então você continua aqui. Mas aí a morte é o grande sono, né? É esse corpo entra no processo de sono, tá? Passar toda a noite acordado liberta a mente e o corpo da dor e da inconsciência. Esse aqui é um dos processos de purificação espiritual, tá? Temos muitos. Temos um dia de jejum, temos um dia sem dormir. Porque a nossa mente diz o seguinte, eu tenho que dormir, se eu não dormir, sei lá o que vai acontecer, né? Mas às vezes essa experiência de ficar acordado e ver que nada demais acontece. Isso também faz parte do domínio sobre a vida, tá? O domínio sobre a morte. Então, tá. A classe média diz que a maioria das pessoas se mata de tanto comer. Isso é uma frase que a gente ouve, né? E é verdade, tá? Leonardo diz o seguinte: você se mata todos os dias com o seu próprio garfo. Então começa a observar, a gente cuida de um monte de coisa, não está de fato observando o garfo, né? Como comer. E é mais fácil você morrer de comer do que de não comer, tá, gente? É muito mais fácil. Isso aí são só frases para ficar na mente de vocês que nós vamos falar aí da primeiro movimento que a gente está fazendo essa semana, tá? Aqui está mais um homem que nos mostra que a prática verdadeira é boa por mais de 350 anos. Seus resultados não são conversa fiada. Pense nisso. Vanilda, é verdade? Não sei, gente. Eu não estive lá com esse cara, né? Mas eu acho que Leonard tem bastante. Ele não escreveria um livro, né? Se ele realmente não tivesse estado.
E os tibetanos têm bastante histórias assim parecidas também. E tem muitos livros, se a gente for. É que nunca ninguém falou disso, então ninguém procura um livro sobre imortalidade física ou história sobre isso, né? Ou pessoas. Mas se você for procurar, existe. E se você for procurar pessoas que vivem mais do que a média, você vai encontrar, tá? Ele dizer que tinha algumas, né? Algumas comunidades aqui na América do Sul, que as pessoas vivem bastante, até não sabem quantos anos tem, eles não estão nem aí para isso. Eles só estão vivendo. A pessoa, depois de um tempo, ela não está mais pensando em morte, gente, tá? A ideia aqui é passar isso para vocês. Vocês não vão mais pensar em morte. A ideia é que vocês esqueçam que isso existe, porque realmente não existe, né? É uma ilusão. Ok? Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte agora. Uns minutinhos, nós vamos até às 11, tá? Então, uns minutinhos aí para banheiro e tal, tá? E a gente já volta. Aí nós vamos fazer aí uma respiração e vamos começar as apresentações, tá? Vamos começar essa semana e até semana que vem. Tem um pessoal aí que não veio ainda, né? Tá? E até semana que vem a gente vai fazer essas apresentações e ver os trabalhos aí, tá? A dona Suzete gostaria de falar alguma coisa? Não, eu não sei como tirar essa mãozinha, só isso. Ah, tá bom. O pé para apertando nela novamente, não, né? Não, ela daqui a pouco some, dona Suzete, tá? Obrigada. Então vamos lá, gente. 2 minutinhos aí. 2, 3 minutinhos.